Oi, gente, hoje eu tenho uma palavra de Deus para os vossos corações, aqui no livro de João, capítulo 1, e diz assim: E ao terceiro dia fizeram ser umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Gente, essa palavra é muito linda diante de Deus, porque ela vai mostrar uma realidade, um acontecimento verídico que aconteceu em algum momento muito planejado, em um momento na qual nunca se esperava que iria acontecer tal coisa, e acabou acontecendo e acabou indo tudo, e o nome do Senhor foi glorificado. Bom, mas vamos de início. Primeiro, a mãe de Jesus e os seus discípulos foram convidados a uma boda em Canaã da Galileia. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus chega a Jesus e fala: Não tem vinho. E ele fala: Que tenho eu contigo, mulher? Não é a hora, não é o meu tempo de fazer nada ainda. Mas ela vira para os empregados, os que estão em funcionamento, os que estão trabalhando naquelas bodas, e fala: Olha, fazei tudo o que ele vos disser. E tinha ali 6 talhas, para purificações dos judeus, e ele disse: Enchei de água essas talhas, e eles encheram até em cima. E depois que eles encheram, a Bíblia não vai falar um acontecimento ali que aconteceu depois daquilo. Só sei que a Bíblia nos diz apenas que ele pede para que levem ao mestre-sala. Mestre-sala é aquele homem que organiza o casamento e as festas. E Jesus pede que aquelas pessoas que estavam trabalhando ali levem aquela água feita em vinho já para o mestre-sala. E quando o mestre-sala prova daquela água, ele manda chamar o esposo e diz: Olha, todo homem, ele não fala algum, não, ele fala todo homem, põe primeiro o vinho bom, para depois botar o inferior, depois que eles já tenham bebido muito, bota um diferenciado. E ele vira para o noivo e fala: Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então quer dizer, quando nós vemos esta palavra, lembramos de algo espiritual também. Quando João vai ver a igreja de Éfeso, o Senhor falando à igreja de Éfeso, ele vai falar que eles deixaram as suas primeiras obras. Então quer dizer, começou maravilhoso, mas estava indo em decadência. E o Senhor fala: torna as tuas primeiras obras. E é muito realidade isso que nós estamos estudando, isso que estamos vendo nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Porque todo mundo que começa de uma forma é muito difícil terminar com ela. Só que o Espírito Santo está falando: ei, começou, termina. Começou essa boa obra, botou a mão no arado, termina da mesma forma. Sabe por quê? Porque às vezes não parou, mas está com um processo bem devagar. Não começou orando dessa forma que está orando agora, mas está num processo muito devagar. Mas o Espírito Santo está falando: volta à tua primeira obra, porque você antigamente não me orava assim, você antigamente não fazia um jejum assim, você antigamente não me adorava assim, era de coração, mas você, com o passar do tempo, foi se desgastando, foi perdendo a energia. Só que eu te falo: volta ao teu primeiro amor, volta às tuas primeiras obras, para que eu venha me agradar novamente de você. Sabe por quê? Porque quanto mais o tempo foi passando, você foi perdendo a sensibilidade diante de mim. Só que o Senhor está falando: guarda o teu bom vinho. E ele fala: eis que cedo venho. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a
tua coroa. Para de ficar se frustrando com algo que você ainda nem tem, que o vinho que você ainda nem produziu. Ei, começa a valorizar o que você está tendo agora. Ei, começa a valorizar este tempo que você tem diante de Deus. Começa a orar de forma diferente. Começa a adorar Ele de forma diferente. Faz um jejum a Ele de forma diferente. Começa a buscar assim como você buscava antes. Começa a ter as tuas primeiras obras, hein? Você antigamente acordava já eufórico pensando, olha, hoje vai ter culto hoje à noite. Em outra hora você poderia estar ansioso porque ia ter algo na igreja, ia ter algo para você fazer e você ficava todo eufórico. Só que você, com o passar do tempo, foi se esfriando. Só que o Espírito Santo está dizendo, ei, volta à primeira obra, volta às primeiras atitudes, para que eu venha me agradar. Muita gente está fazendo as coisas e não está subindo ao trono da minha graça. E depois pode até me perguntar o porquê, Senhor. O porquê eu não estou sentindo mais. O porquê eu não estou mais tendo a empolgação diante. Só que o Espírito Santo está falando, ei, as tuas primeiras obras não estão mais em dia. Então eu já não tenho mais compromisso nenhum com você. Desde o momento que você parou de me buscar, assim como você buscava antes de você ter um compromisso diante de mim, eu também perdi o meu compromisso com você. Eu faço na tua vida, só que não é com minha responsabilidade. Eu faço porque eu te amo, mas responsabilidade com você eu não tenho. E assim o Senhor deixa esta palavra, volta às tuas primeiras obras, para que assim você venha ter uma comunhão com o Senhor e Ele possa realizar os desejos do seu coração segundo a vontade dEle, mas que venha sempre ser direcionado pelo Senhor. Volta a fazer aquilo que Ele tem te ordenado, para que assim você venha ser realizado, pois não vai ter lugar maior que você vai ser mais realizado do que no centro da vontade de Deus. Amém?